Boa noite a todos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que noite maravilhosa, que noite especial, em que a família, o povo de Deus, se reúne para adorar, para exaltar, para glorificar o seu santo nome. Não temos palavras para demonstrar qual o tamanho da nossa alegria em ter tantos irmãos aqui reunidos nesta noite, neste momento de adoração. Sejam todos bem-vindos, que Deus continue nos abençoando e usando a cada um dos irmãos que vão estar ministrando aqui para a glória do nome do Senhor, para a edificação da sua igreja. Mais uma vez, não vou citar igrejas para não correr o risco de esquecer alguma. Então, queremos só agradecer a presença de todos, aos amigos que estão nos visitando, aos irmãos. E é muito bom ter vocês aqui. E eu quero expressar um pouco da alegria, compartilhando com os irmãos o Salmo 126. Esse momento aqui, o salmista, ele estava alegre pela libertação deles do cativeiro. A nossa alegria hoje, como cristão, é infinitamente maior, porque celebramos a liberdade, a libertação que temos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus fomos libertos dos nossos pecados. E como diz o apóstolo Paulo, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, motivos de alegria nós temos bastante. O Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então, as nossas bocas se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então, se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. A gratidão que mexe, agrada o coração de Deus. É muito bom quando nós reconhecemos o que Deus fez, o que Deus faz em nossas vidas. E demonstramos isso como momentos como esse, de alegria, de comunhão, expressando a nossa gratidão pelo que Deus já tem feito por nós. Que o Senhor nos abençoe. Fiquemos de pé, vamos orar e agradecer a Deus por este momento. Eu sei que o ambiente está um pouco quente, mas o motivo de estarmos aqui neste momento de adoração vai superar esse pequeno contratempo. Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai, te louvamos, Senhor, e agradecemos o teu nome, porque só o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais este momento maravilhoso. Continua, Senhor, nos abençoando nesta noite, que o teu nome seja glorificado e exaltado, porque tudo que está sendo feito neste lugar é para honrar e glorificar o Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um dos irmãos, amigos que estão aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Tu és santo. Tu és santo. E poderoso. Tu és digno. Tu és digno. De todo louvor. Vou te seguir, vou escutar, vou te amar todos os dias, e eu canto e eu louvo ao Rei que é digno, e eu
louvo a Deus. Tu és o príncipe da paz e eu viverei para ti. Tu és o príncipe da paz e eu viverei para ti. Boa noite a todos. Paz e graças ao nosso Deus. Deus seja louvado. Hoje é um dia de festa, de bondade, de misericórdia, de santidade. Que vocês todos nós possamos usufruir desse maravilhoso momento juntos no Senhor Jesus. Por conta do prazer, da alegria que Ele tem em poder estar conosco, e não só aqui, mas em várias cidades do Brasil e do mundo. Então, que nós possamos ter Ele, Jesus, claro, acima de tudo, e homens como Ele, como exemplo, como diz Paulo. É uma honra para nós poder tê-lo aqui conosco. O Sr. Norton é marido da dona Jane, senhora Jane. Ele tem 2 filhas e 1 filho, 5 netos e 2 netas, 3 bisnetas e 1 bisneto, e o outro está encaminhado, está chegando. A cegonha está chegando. Desculpa, cegonha. Está vindo. Mas, obrigado, irmãos. Agradecemos ao Senhor pelo sacrifício e pelo amor que tem para conosco. Deus seja louvado. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar ao nosso Deus. Ó Senhor glorioso, Deus eterno, Pai bendito, Senhor todo-poderoso, aquele que por amor nos deu o seu único Filho amado, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou todos os pecados e tira todos os pecados da humanidade. Aquele que por amor se submeteu à morte, a uma morte incrível, a uma morte aos condenados, morreu na cruz, derramou seu sangue por todos nós pecadores. Obrigado, Senhor, por essa noite tão especial. Obrigado por estarmos reunidos aqui em nome de Jesus. Nós queremos te pedir que abra os nossos corações, abra as nossas mentes, para que nós possamos compreender a tua palavra, ó Deus, que será ministrada pelo irmão Norton. Que ela possa ser ungida com o teu poder, com a tua misericórdia, com a tua bondade, e que ela possa nos transformar, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Abençoa, meu Pai, esse momento, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Mas que alegria estar aqui com vocês. E eu sei de muitas outras pessoas que teriam muito prazer em estar aqui conosco hoje à noite. Há mais ou menos 3 semanas eu passei alguns dias na igreja do Davi Ingram, e ele pediu que eu trouxesse a vocês um grande abraço que eu estou fazendo nesta hora. Ele está treinando uma equipe de 3 casais que vão se mudar para São Luís do Maranhão. E eu e minha esposa fomos para San Antônio, lá no Texas, para ajudar no treinamento desse grupo. E tivemos o prazer de estarmos na casa do Davi, da Babi. Eu conheço o Davi desde que ele tinha mais ou menos 16 anos, e eu acho que eu conheço a Babi antes de ela ter 15 anos. Então, foi um prazer estar com eles. Eles adoram essa congregação e todos os irmãos aqui de Fortaleza e do Ceará. É um grande prazer estar com vocês. A minha esposa não pode estar conosco. Nós somos casados há 61 anos e ela não confia em mim que eu possa pregar sem a presença dela. Mas ela manda também grandes lembranças a vocês. E eu fico feliz
por receber o convite de estar aqui. Eu, enquanto estava pensando durante os cânticos, eu me lembrei de uma passagem em Romanos capítulo 15. E eu acho que esse versículo fala muito bem sobre esta noite especial. Em versículo 5 de Romanos 15, o apóstolo diz: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa oração do apóstolo Paulo é a minha oração em nome de Jesus para todo esse grupo que está aqui hoje. Por todas as igrejas de Cristo no Ceará, e eu tenho o grande prazer de falar com tantas pessoas, de tantas congregações, e eu agradeço a Deus por esse privilégio. O irmão Ayrton leu essa passagem em Romanos capítulo 13. É uma passagem sobre a necessidade de sermos bons cidadãos. Sabe, todos os países do mundo, atualmente, me parece, têm problemas com seus líderes. Eu sei que nos Estados Unidos nós estamos passando por uma fase que eu nunca vi antes no meu país. E eu sei que vocês aqui também estão passando por uma fase também muito difícil. Romanos capítulo 13 foi escrito durante uma época quando o governo romano, o governo pagão, um governo que não sabia nada de Cristo, estava chefiando o mundo. E Paulo escreve explicando como os cristãos deveriam se comportar como cidadãos do Império Romano. Eu podia falar sobre esse assunto, mas eu quero falar sobre outro assunto que está incluído nessa passagem. Em versículo 7 de capítulo 13, Paulo diz: deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Não devo nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Paulo diz que o cristão deveria pagar suas dívidas. E eu acho que todos nós sabemos isso por natureza, não é? Sabemos que se alugamos uma casa, temos o dever de pagar o aluguel. Se nós compramos uma casa, talvez nós tenhamos uma data fixa para pagar a prestação na casa. Mas nós sabemos que temos que pagar nossas dívidas. Essa passagem diz, em versículo 8, não devam nada a ninguém. Eu não acho que essa passagem está dizendo que eu não posso comprar a crédito. Mas a passagem está dizendo que quando eu compro uma coisa na base do crédito, eu preciso pagar e não ficar devendo e não passar o dia quando aquela prestação é devida. Mas eu acho que a passagem realmente está falando sobre
O amor. O amor. E esse é o assunto que nós queremos falar hoje à noite. Veja que o apóstolo diz: nada devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Interessante que ele diz que nós não devemos nada a ninguém. E logo lá naquele mesmo contexto ele diz: há uma dívida que você não pode nunca pagar. Você pode pagar por muitos anos, mas você nunca paga realmente tudo o que você deve em termos do amor. Eu falei que nós somos casados há 61 anos. É muito tempo. Algumas pessoas me perguntam como é possível. Eu digo, é fácil. Você não se separe e não morra. Aí você pode fazer 61 anos de casados. Mas eu, na noite que eu me casei com a Jane, me comprometi a amar aquela mulher. E eu tenho amado a minha mulher há mais que 61 anos. Mas eu ainda devo o amor a ela. Então a passagem fala sobre não dever nada a ninguém, no sentido de pagar as suas dívidas. Mas logo diz, há uma dívida que você nunca pode quitar. Se eu ficar casado durante 71 anos, se eu ficar durante 75 anos, eu ainda vou dever amor à minha mulher. E nós que somos cristãos, devemos o amor uns aos outros. É um ponto muito importante. Agora, a Jane eu tinha conhecido durante algum tempo. Mas quando nós entramos na igreja, de repente nós estamos com pessoas, de certa forma, desconhecidas. Quando entramos na igreja, não sabemos, não conhecemos todos os membros. Mesmo assim, a Bíblia diz que nós deveríamos amar uns aos outros. Quer dizer que você, quando entrou na igreja, quando você aceitou a salvação oferecida por Jesus, você assumiu um grande compromisso. E aquele compromisso foi a responsabilidade de amar os seus irmãos e suas irmãs. Eu gostaria de falar sobre como nós podemos fazer prestações, como nós podemos fazer a quitação desta obrigação, que realmente nunca podemos pagar completamente. Como é que nós pagamos o amor uns aos outros? É uma dívida. E ele diz aqui, não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Você deve amor a todos que estão aqui presentes hoje à noite. Eu também devo. Como é que eu pago essa dívida?
Eu sei que eu nunca vou quitar a dívida, mas como é que eu fazer minhas prestações? Eu tenho 5 sugestões hoje à noite. E eu gostaria que você anote estas 5 sugestões. Em primeiro lugar, nós podemos pagar essa dívida de amor por viver vidas morais. Por viver vidas morais. Veja como ele fala. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Veja bem, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. A primeira obrigação que você tem, à medida que você vai pagando essa conta de amor, a primeira coisa é a obrigação de uma vida moral. Aqui nessa passagem, Paulo coloca alguns mandamentos que Deus deu ao seu povo em Êxodo capítulo 20. Fazem parte dos 10 mandamentos. E ele diz que se você pratica esses mandamentos, você estará pagando aquela dívida de amar os seus irmãos. E ele cita bem: não adulterarás, não matarás, não furtarás, nem cobiçarás, e qualquer outro mandamento. Todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Se todo mundo amasse o seu próximo como a si mesmo, nós não teríamos nenhuma prisão, nenhuma cadeia, muitas doenças nós não teríamos tantos acidentes, nós não teríamos tantos lares quebrados, não teríamos o uso de drogas, não teríamos violência, não teríamos nenhum roubo, não teríamos nenhuma corrupção no governo. Já imaginou um mundo assim? E só por obedecer às leis morais de Deus. Quando você obedece às leis morais de Deus, você está pagando na dívida de amar outros. Mas há outra forma de prestação. Podemos pagar a dívida de amar uns aos outros por compreender nossos irmãos e nossas irmãs. Há uma passagem aqui em Romanos 12 que eu gosto muito, versículo 15. E você conhece, talvez por memória, esse versículo. Romanos 12 e 15. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Você é capaz de fazer isso? Você é capaz de se regozijar quando um irmão da igreja recebe uma grande bênção do seu serviço? Se você é desempregado e você chega na igreja aqui e fica sabendo que um irmão seu, muito amigo,
acabou de receber um aumento do salário e agora ele ganha 3 vezes aquilo que ele estava ganhando. Na mesma semana que você perde o emprego, ele ganha um aumento de salário. Você pode se regozijar com ele? Ou quando uma pessoa está realmente triste, talvez por causa da doença, ou de uma morte na família, ou talvez por causa de um problema na família, seu irmão, sua irmã está sofrendo. Você é capaz de chorar com aquela pessoa? Se esta igreja aqui está passando por problemas grandes, mas a sua igreja é um mar de rosas, você pode chorar por seus irmãos aqui? Ou se esta igreja está realizando grandes feitos, você é capaz na sua, talvez pequena congregação, você é capaz de se regozijar com a igreja aqui em Fortaleza? Poder regozijar-se com aqueles que são alegres e chorar com aqueles que são tristes é uma boa maneira de mostrar o nosso amor e pegar naquela dívida de amar uns aos outros. Quando eu tive mais ou menos 13 anos, minha irmã de 3 anos contraiu a leucemia. Naquela época ninguém sabia nada sobre a leucemia. De fato, no jornal da minha cidade, lá em Fort Worth, Texas, o jornal colocou um grande artigo sobre minha irmã de 3 anos, que depois de ficar sabendo que ela tinha leucemia, ela morreu dentro de 6 semanas. E ninguém sabia fazer nada. E muitos anos atrás, quando eu era adulto, o meu pai me disse: olha, Norton, tantas pessoas chegaram para nos confortar, mas as pessoas que nos confortaram ao máximo, talvez não dissessem nenhuma palavra quando chegaram, mas eu sabia que eles tinham perdido um filho. E quando eles me abraçaram, eu sabia que eles estavam compreendendo a minha situação. Meus irmãos, nós somos obrigados a mostrar compreensão com os nossos irmãos e as nossas irmãs na fé. Há outra forma de prestação, além de obedecer os mandamentos morais e além de mostrar compreensão. Outra maneira de pagar essa dívida de amor que nunca pode ser totalmente pago, que nunca pode ser totalmente quitado. Outra maneira de mostrar e pagar essa dívida é de confiar no meu irmão até que eu não possa mais confiar nele. O que é que eu estou tentando dizer? Estou tentando dizer que uma forma de Satanás trabalhar em nosso mundo é criar divisões entre pessoas, entre congregações,
entre famílias, entre membros da mesma família. E se Satanás pode me convencer que você não é uma boa pessoa, e eu deixo de confiar em você, e eu começo a falar mal de você, se ele pode ganhar essa vitória, ele já ganhou mesmo. Eu tenho a obrigação de amar até que eu não possa respeitar mais. Amar até depois de não poder respeitar. Há uns anos atrás, no jornal americano, apareceu essa notícia que eu traduzi para o português e eu até mudei dos nomes, mas eu não estou falando sobre ninguém aqui, tá bom? Mas eu estou usando nomes brasileiros. A tradução do artigo diz o seguinte, escute bem esse artigo. Põe um artigo pequeno no jornal. No jornal de ontem, informamos que Tiago Gonçalves foi condenado pelo assassinato do seu vizinho. Erramos. O condenado foi José da Silva. Senhor Gonçalves foi o chefe do júri. Você entendeu a história? O artigo publicou no dia antes que o chefe do júri tinha sido condenado à prisão por assassinato. Quando realmente o chefe do júri não tinha feito nada. O condenado, eles tinham que colocar no dia seguinte. Mas vamos imaginar, se você tivesse lido esse pequeno artigo, e você tivesse visto que o irmão Ayrton foi condenado pelo assassinato do vizinho, e você não soubesse se era realmente o Ayrton ou não, o que é que você creria? O que é que creria? Eu vou contar uma história verídica aqui sobre a minha pessoa. Eu trabalhei aqui no Brasil de 61 a 77. Muitos de vocês nem nasceram até lá. Mas eu cheguei em 61, fiquei aqui até 77, e como o Davi Ingram, eu decidi voltar com minha família para os Estados Unidos. Voltamos lá, não tínhamos casa, ficamos na casa de alguns amigos, e um dia tocou o telefone, e minha mulher atendeu o telefone, e minha filha, que ainda estava em São Paulo, estava falando no telefone. Eu sabia que era minha filha. Mas, de repente, a minha mulher começou a rir. E eu disse, por que você está dando risada? Ela colocou a mão assim e disse, porque lá no Brasil eles estão dizendo que talvez seja terrorista. Que talvez você seja terrorista. Eu falei, mas isso não é motivo de risada, essa é uma coisa séria. Ela disse, mas está nos jornais, está no rádio, você está sendo procurado em todos os portos do Brasil, e eles estão dizendo que talvez você seja o terrorista que há muito tempo a polícia estava buscando no Brasil e no mundo inteiro. O meu primeiro pensamento foi, eu tenho que comprar uma passagem no avião e voltar para o Brasil e entender. Mas pensando bem, eu disse comigo, não, graças a Deus estou nos Estados Unidos. Eu não quero voltar para lá, estou nos Estados Unidos. Mas
Agora eu vou explicar o que aconteceu. Nos anos 60, lá nos Estados Unidos, houve um grupo de terroristas dentro do país. E um dos maiores terroristas foi um homem chamado Howard Norton McTinger. Agora, o meu nome é Howard Wayne Norton. Eu tive dois dos nomes desse homem, que tinha 3 nomes. A polícia estava atrás dele. E, evidentemente, estavam verificando o fichário aí de gringos nos Estados Unidos. E eles descobriram o meu nome e eu tinha 2 dos nomes desse terrorista. Então a polícia começou a dar essa informação aos jornais, às rádios, à televisão, e até a minha filha que estava lá em São Paulo, coitada dela, ela foi entrevistada por um jornalista. Ela disse: olha, o meu pai não é terrorista. Graças a Deus a minha filha confiava em mim. Mas nessa época, eu estava também estudando na Universidade de São Paulo. Eu tinha uma professora que confiava em mim. Ela dirigia a minha tese. E sabe que eles telefonaram para ela, para saber se ela me conheceu. E falaram com ela: olha, a senhora entende que o seu estudante, o seu candidato lá, que está fazendo tese com a senhora entende que ele está sendo procurado como terrorista? Ela disse: olha, eu coloco a minha mão no fogo por ele. Ele não é terrorista coisa nenhuma. Lá em Santo André, uma parte da grande São Paulo, em Santo André, houve uma pequena igreja. Uma igreja onde eu tinha pregado, tinha visitado os membros, mas meio isolada dos meus amigos lá em São Paulo. Eles estavam atônitos de pensar que esse homem que tinha ido para suas casas, que tinha pregado na sua congregação, talvez fosse terrorista, pelo menos estava sendo acusado. E o líder lá da igreja chamou uma reunião. Eles falaram: olha, nós não podemos viver com esta ansiedade. Nós conhecemos o Sr. Norton. Ele passou muitos anos aqui, trabalhou com nossos jovens no acampamento, pregou no nosso púlpito, visitou em nossos lares. Mas, por outro lado, existe essa acusação. E nós não sabemos se a acusação é certa ou errada. Mas nós não aguentamos mais essa ansiedade. Nós vamos voltar. Vamos voltar como congregação. E vamos decidir se achamos o Norton culpado ou não culpado de ser terrorista. E aquela pequena igreja votou e me achou inocente. Me achou inocente. Contra os jornais, contra a rádio, contra a polícia que já estava me buscando nos portos do Brasil. Mas eles confiavam em mim. Eu estou dizendo que quando nós, cristãos, temos um irmão, uma irmã,
E de repente nós escutamos um boato sobre essa pessoa. Uma coisa terrível. Estou dizendo, o amor crê até que não possa crer mais. Está me entendendo? Nós colocamos confiança em nossos irmãos e nossas irmãs. E se alguém chega falando sobre talvez uma pessoa como o nosso Randy Short, que dirige o Ebenezer lá no Recife, se alguém chega dizendo, olha aqui, o Randy Short está ensinando tal coisa, tal coisa, tal coisa. E você pensa, bem, eu conheço o Randy Short. Eu não confio nisso. Alguém está errado. Eu vou confiar nele até que eu não possa mais. Este é o amor. Número 4. Nós podemos pagar essa dívida de amar por animar nossos irmãos. Como é bom poder animar os irmãos. Eu estou feliz porque eu fui convidado para chegar aqui hoje à noite e dar palavras de bom ânimo. Espero que vocês saiam daqui animados. A Bíblia fala bastante sobre animar uns aos outros. Por exemplo, em Hebreus, uma passagem muito bonita que fala sobre a frequência na igreja, mas o que eu gosto muito é a passagem logo antes de Hebreus capítulo 10 e versículo 5. Em Hebreus capítulo 10 e versículo 24, a Bíblia diz o seguinte: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós chegamos aqui no culto e nós cantamos, nós oramos, nós vamos tomar a ceia, nós vamos ler a Bíblia, vamos escutar um sermão. Tudo isso é bom. Mas sabe, uma das coisas mais importantes sobre chegar ao culto, aquilo que acontece antes do culto começar e aquilo que acontece depois do culto. Quando todo mundo está falando e saudando uns aos outros, e nós temos a obrigação de animar as pessoas ao nosso redor. Você pense bem. O que é que você pode dizer ou fazer para animar os irmãos? Animar, incentivar, encorajar é uma maneira de pagar essa dívida de amar uns aos outros. E finalmente, podemos pagar essa dívida por perdoar uns aos outros. Eu tenho uma pessoa que eu amo, grande amigo, grande pessoa, mas essa pessoa, se um dia você não concordar com ele sobre algum assunto, e ele acha que você talvez seja desonesto, ou se você comete um erro,
você pode perder a amizade dele. Ele não tolera o erro. Mas na Bíblia, eu acho que é claro que nós temos que perdoar pessoas que cometem erros. Eu cometo muitos erros. Já cometi muitos pecados. Alguns dos meus melhores amigos são meus amigos, sabendo que eu não sou uma pessoa perfeita. Mas eles já me perdoaram, graças a Deus. Como é que Jane e eu ficamos juntos 61 anos? Muito perdão. Muito perdão. Ela me perdoou muitas e muitas vezes. E eu perdoei a ela muitas e muitas vezes. A Bíblia nos ensina que temos a obrigação de perdoar uns aos outros e dar uma segunda chance a pessoas que cometessem um erro. Então, voltando àquela passagem em Romanos capítulo 13 e versículo 8, vamos ler mais uma vez. Não devo nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Eu me sinto tão bem aqui hoje à noite. Eu vejo muito amor aqui em Fortaleza. Eu vejo muito amor, muita unidade aqui. Que todos nós tomemos cuidado de estar sempre pagando nessa dívida de amar uns aos outros. Que esse amor, que essa unidade continue e continue até o fim do mundo. Que Deus nos abençoe. E paz, a igreja do Senhor. Irmãos, por favor, abra sua Bíblia lá no livro de Levítico, no capítulo 2. Levítico, no capítulo 2, lá no Antigo Testamento. Levítico, no capítulo 2. E a pergunta que eu faço para a igreja, para nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, é: como eu devo ofertar ao Senhor? Qual assim a maneira correta para ofertar somente ao nosso Senhor? Como? Essa é a pergunta. E lendo essa passagem de Levítico, eu encontrei algo bem interessante. Isso me chamou a atenção. E também a gente vê que também é uma forma de demonstrar também o nosso amor uns aos outros. Então, em Levítico 2, no verso 1, o texto diz assim: quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo e colocará incenso. Agora veja comigo o versículo 4. Diz assim: se um de vocês trouxer uma oferta de cereal assada ao forno, seja da melhor farinha, bolos feitos sem fermento, amassados com óleo, ou pães finos, sem fermentos e untados com óleo. Agora veja comigo o versículo 5.
Se a sua oferta de cereal for preparada numa assadeira, seja da melhor farinha. Agora veja comigo no versículo 6, diz assim: divida uns pedaços e derrame óleo sobre ele, uma oferta de cereal. Verso 7, se a sua oferta de cereal for cozido numa panela, seja da melhor farinha. Então vocês perceberam no texto? Seja do melhor. Então, como nós devemos ofertar ao Senhor? Faça o melhor. Essa é a palavra-chave. Essa também, eu posso dizer que é uma forma de que eu posso demonstrar o amor ao meu irmão, amando do melhor para ele e também ofertando o melhor para ele. É assim que age nós como igreja do Senhor. Faça o melhor para o Senhor. Então, se você sair da sua casa e vem preparado, oferte do seu bolso e faça o melhor para o Senhor. Então vamos ficar de pé e vamos orar. Em seguida vamos ofertar o nosso melhor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Ó Deus que está nos céus, obrigado, Senhor, porque só Tu, Senhor, merece toda a honra, toda essa adoração. Ó Pai amado, que nós, ó Deus, assim, possamos fazer o melhor para Ti, Senhor, em nossas vidas, fazer o melhor para Ti, Senhor, em nossas ofertas, fazer, ó Deus, fazer o melhor para Ti, Senhor, com nossas vidas. E assim, ó Deus, estaremos, ó Deus, assim, Te honrando, temendo, e também, ó Deus, o melhor para Ti em tudo, com o nosso ser, com nossos lábios, e também, Senhor, com esta adoração. Ó Pai amado, que Tu, ó Deus, merece todo esse louvor, para a Tua honra, para a Tua glória, hoje, eternamente. Amém, Senhor. Então, irmãos, que possamos ofertar o melhor para o Senhor. Amém. Em nome de Jesus, convido você a abrir a palavra de Deus ao Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 22. Vamos agora participar da ceia do Senhor, mas em mais um momento de adoração ao nosso Deus. E o texto de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 22, diz assim: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o partiu, e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Amém? Esse momento é um momento em que nós, todos juntos, em um só coração, em um só pensamento, em uma só direção, celebramos a ceia do Senhor, porque na realidade nós participamos da ceia todos os domingos, como fizeram os apóstolos e os demais discípulos que juntos estiveram com Jesus aprendendo dele. E nós, como servos do Senhor, também aprendemos dele todos os dias. E esse momento é um momento em que nós guardamos como memorial. É um momento em que nós trazemos à nossa memória tudo quanto Jesus passou lá na cruz do Calvário por nós. É um momento em que nós lembramos que Ele foi moído pelos nossos pecados, Ele foi transpassado por causa dos nossos pecados. É um momento em que nós nos lembramos que Ele foi humilhado, foi maltratado, Ele foi escarnecido, e tudo isso por causa dos nossos pecados. É um momento em que nós precisamos meditar, nos lembrar e, acima de tudo, agradecer por tão grande graça, por tão grande dádiva de Deus para conosco. Porque através daquele sangue de Jesus, através do seu corpo moído lá naquele madeiro, nós temos redenção diante de Deus. Nós somos salvos diante do Senhor por causa de tão grande sacrifício de Jesus. Amém?
Então, nesse momento, nós vamos orar pelo pão, nós vamos orar pelo suco e vamos ceiar junto com o Senhor. Baixe tua cabeça nesse instante e vamos orar. Senhor, engrandecido para todo sempre seja, Senhor. O Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus maravilhoso. Nesse momento, ó Pai, em que nos colocamos diante do Senhor para participarmos juntamente contigo desse banquete celestial, pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe esse pão que simboliza, ó Deus, o corpo do teu filho moído, quebrado e maltratado lá naquele madeiro. Assim bem também, Senhor, como o sangue dele derramado naquele madeiro, que o Senhor também abençoe. E que ao tomarmos, ó Deus, ao comermos desse pão e ao tomarmos desse cálice, nós possamos, Senhor, nos lembrar que aquele sacrifício foi um sacrifício que unicamente, Senhor, limpa-nos de todo o pecado. É um sacrifício de uma vez por todas, porque isso agradou ao Senhor. Pois é no nome do teu Filho que nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Aleluia, que bênção, que dia especial, que noite feliz. Como é maravilhoso nós estarmos assim, adorando ao Senhor em família,
em uma grande família. Fico imaginando como será aquele momento especial, quando estivermos de uma vez por todas, eternamente, na presença do nosso Deus. Certamente, se tem algo que não vai faltar naquele lugar, é a alegria. Alegria, que está presente aqui no nosso meio, muita alegria, muita felicidade. Romanos 12, como o seu Norton falou, diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Que nós, como família de Cristo, como família também em Cristo, que nós possamos, irmãos, juntos trabalharmos pela unidade do corpo de Cristo. E não dá para fazer isso, como o irmão falou aqui, sem o amor. A nossa unidade, ela foi estabelecida em Cristo, pelo seu grande, imenso e maravilhoso amor. Essa unidade, ela deve ser mantida através do nosso esforço de amar uns aos outros. Eu preciso te amar, meu, e você precisa me amar. E nós precisamos amar uns aos outros. Eu não tenho dúvida que fazendo assim, nós conseguiremos viver como um só corpo em Cristo Jesus. Que Deus seja louvado. Muito obrigado, seu Norton, pela mensagem, por esses dias tão especiais que nós tivemos, desde quinta-feira, com os intensivos, né, com a aula, aprendendo como deve ser o nosso viver cristão, a nossa vida como ministro de Cristo. Todos nós somos ministros de Cristo. E como ministros, nós precisamos honrar e glorificar a Deus com os nossos ministérios. Pai santo e bendito, Deus eterno, Deus poderoso. Pai, é tão animador, Senhor Deus, nós sabermos e reconhecermos que o Senhor é nosso Deus. Porque vivemos num mundo tão difícil, Senhor Deus, que há tantas lutas, que há tantos problemas, que muitas vezes nos deparamos, ó Deus, com questões que não há respostas. É tão bom saber que o Senhor é Deus. É tão saber que esse mundo ele não está largado aí ao acaso, às coincidências, as coisas que são mestiças, as coisas que não são assim verdadeiras. Há um Deus criador, há um Deus todo-poderoso que não só criou esse universo, mas que cuida dele, que cuida da sua criação. Há um Deus que nos ama, há um Deus que se importa com cada um de nós. Nós não estamos sós nesse universo, por mais que em algum momento possamos nos sentir. Por isso, Pai, Deus maravilhoso, vem com a tua mão poderosa, nos confortar, nos consolar, nos animar, nos ajudar nas nossas lutas, Pai. Sim, Senhor Deus, há momentos em nossas vidas que as coisas são tão difíceis, tão pesadas. Mas louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, que pelo poder da tua palavra, todo esse universo se fez. E o Senhor continuando a cuidar de nós, Pai. Eu te peço de forma especial, pela vida da Meire, cuida dela, Senhor Deus. Que ela possa sentir o teu cuidado, Pai. Que ela possa sentir o teu agir. E que diante de qualquer coisa ela possa ter a plena convicção de que o Senhor é Deus. De que nunca, jamais o Senhor vai a abandonar. Aconteça o que acontecer, Pai, que ela possa sempre lembrar, o Senhor é Deus. Muito obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa, Senhor Deus. Muito obrigado, Deus, por esse momento em família, pela comunhão, pela salvação em Cristo, pela tua graça em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela vida do seu Norton, por o Senhor ter nos trazido ele aqui a esse lugar, por ele ter aceitado o convite, Pai, por ele vir de um lugar tão distante, por enfrentar uma jornada tão dura.
por superar o cansaço do seu corpo. Muito obrigado, Pai, pelo exemplo de vida que Ele tem nos dado, de fé, de serviço a Ti. Que esse exemplo Ele possa estar vivo em nossas mentes e corações. Nos faz assim também. Nos faz assim também, Senhor. Te pedimos desde já que o Senhor possa conduzir ele de volta ao seu lar, à sua casa, à sua família. Muito obrigado pela vida da dona Jane também, por conceder que ele viesse estar aqui conosco. Cuida dela, Senhor Deus, da sua saúde. Cuida do lado desse teu servo, Senhor Deus. Que o Senhor possa continuar dando a ele muita saúde e disposição, para que o teu nome continue sendo glorificado através de sua vida. E para que muitas vidas continuem sendo animadas pela sua fé. Muito obrigado, Deus, por cada congregação aqui presente, Pai. Nos abençoa, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, porque há tantas lutas, há tantas dificuldades. Nos capacita, Senhor Deus, e nos usa para a glória do Teu nome. Abençoa, meu Deus e meu Pai, cada pessoa aqui presente nesse lugar, Pai. Nos leva em paz para os nossos lares, Pai. Nos ajuda a sermos cristãos, servos Teus, melhores, Senhor Deus. Te servindo com excelência, com disposição e com alegria. Senhor, louvado, exaltado e glorificado para sempre, seja o teu santo e maravilhoso nome, pois é no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos, pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém.